Olá, olá, gente, bem-vindos, salve, salve, muito boa noite, bem-vindos, bem-vindas, vamos chegando para nossa live aqui, para o nosso bate-papo do Petit Jornal, bate-papo de hoje, onde vamos aqui ter mais um dos nossos encontros. Hello, hello, boa noite a todos, opa, opa, salve, gente, vamos chegando. E aí, tudo E aí, bem? chefe, beleza? Tudo bom, tudo bom. Olha aí, o pessoal chegando aí, alegria nessa noite, Tengue. Quarta-feira, 22 horas. Coisa boa, hein? Salve o Essa guerra não frio. acaba não, Daniel? Vem cá, quando é que acaba, cara? Olha, tem data não, não tá Ô, Daniel, agendada ainda não, tá agendada ainda não. eu vou trazer informações importantes hoje, Sobre. importantes, sobre a data de início da guerra. Parece que a guerra vai começar, na verdade. Ah, é mesmo, É, rapaz? Que coisa boa, hein? tenho datas Tem importantes data pra aqui guerra começar, é isso? para dar para guerra, porque sabe que não tem guerra, né? Até agora não teve guerra. Teve Não, guerra? aqui Teve guerra? não, é uma operação militar especial. Ah, tá. Você fala que teve guerra, tua internet cai, você sabe disso, né? Eu sei, Então lógico que eu sei. temos data aqui para o início da guerra, né? Então é para todo mundo botar no calendário aí que dia que a guerra começa. Porque o negócio, Daniel, é organização, entendeu? Tem que ser um Entendi. negócio organizado, não é bagunça. Ah, como a guerra começa do nada. Não, tem data para começar. Entendi. E aí, aí a gente está falando de um cenário. Peraí, Tanguy, vou colocar aqui BP 267, selos a selos. Escreve Peraí. bate-papo direitinho. Escreve bate-papo direitinho. Já botei BP, Tanguy. Ah, Botei mas é BP muito porque preguiçoso, cara. BP é o apelido desse nosso encontro, aparece no feed das pessoas. Acho que é uma coisa boa. Acho que é uma coisa boa ser Outro dia BP. o pessoal perguntou se a gente Ah, estava recebendo grana da British Petroleum. E eu disse que não, porque assim, a gente está fazendo propaganda para os caras à toa. É difícil, né, Daniel? a Viviane comprou um selo. Muito obrigado, Viviane. Aí, olha aí, gente. Olha aí, pessoal comprando. Tivemos aqui Mariana, comprou um selo também. Obrigado, Mariana. Pessoal apoiando aqui o Petit Jornal com selos, Tanguy, que alegria. Mas você acha que Obrigado, pessoal. cara, a Ah, BP pode ser que ela esteja me patrocinando, você não sabe. Porque eu ah, coloco a pode ser, é BP verdade. em várias pautas. Coloco de forma, né, de forma sorrateira, eu diria. Entendi. Aí, Tá Eduardo bom, não, pode ser, é comprou verdade. dois selos, obrigado, Eduardo. Papa Francisco sem frio, sim, Papa Francisco sem frio, Rapaz, falaremos sobre que isso. foi isso, cara? Daqui a pouco a Rússia vai sancionar a Argentina, cara. JR Argentina e comprou Vaticano entrando também. aí. Tai comprou. E você sabe que o Papa Francisco toma chimarrão, né, cara? Toma chimarrão lá no Vaticano, coisa interessante. É a figura do Papa São Francisco tomando ali o seu chimarrãozinho, né? Tomando ali a sua erva mate. Mas o Papa Francisco, Tanguy, você sabe, né? O Tanguy, gente, o Tanguy ele se enrola com as nomenclaturas eclesiásticas. Aí ele fica lá com as traduções meia boca. É importante, Ô, Tanguy, Daniel, fazer essas Daniel, precisões. Fala aí. eu queria Pipoca que você abrisse o comprou o jogo aqui. seu. Eu queria que Senhora você abrisse Viagem o jogo aqui. também. Fala aí, Tanguy. Você foi coroinha, não foi? Você tem cara que foi coroinha, cara. Não fui Você tem não, cara pior, que pior foi que não fui coroinha. não. Pior que não fui não, rapaz. Daniel, Fui não. essa parte da sua vida talvez seja um lé, mas deve ter sido. Você tem todo Não, jeito de coroinha, cara. fui não, rapaz. Botar o Fui não. vinhozinho, entregar pro padre, Olha aí. pega o paninho, botar em cima da taça, né? Olha Tira o aí. cálice, sei lá o quê. É cálice, Tangue. Cara, Que taça, Tangue. Taça é o que você tem na sua casa para tomar vinho. Aqui é um cálice, rapaz. Que coisa. cálice, falei É o cálice. cálice da música do Chico Buarque, inclusive. É o mesmo cálice. Ah, Que não é tinha. não. Não é Se bem que não. ele tinha um duplo sentido. Eu tô falando do sentido Não é oficial. não. Eu tô falando do Ah, sentido tá oficial. bom. Você tá falando o sentido que a ditadura entendeu, mas não é esse sentido não. Exatamente, exatamente. O duplo sentido ali realmente é genial. Pegando até uma Daniel, referência. tá vendo? O pessoal Pegando, tá falando aí, Daniel Coroinha, tem cara de Coroinha. Tem cara, gente, tem gente, olha todo aí. jeito de Coroinha. O Tanguy, e aí, Ah, rapaz, o que ia falar, gente? Esqueci o que ia falar, Tanguy. Muitos acontecimentos aqui, Tanguy. Tu continua mandando uma pauta gigante. Pô, vamos tem fazer o quê, Daniel? 3 horas para ler a tua pauta, rapaz. Muito assunto. Aí depois cai tudo. Porque senão a gente Não, vai cai ficar tudo 7 horas nada. falando aqui. Cai tudo nada. Tá dando meia hora de bate-papo, 35 minutos, tá cabendo certinho. Tá cabendo Olha aí, certinho. Você olha fica aí. tranquilo. Tu vai encaixar o negócio aí. Vai encaixar nesse nosso, Vai dar, sim, vou falar de tudo, você vai ver só. Vai ver nesse só. nosso exíguo tempo que nós temos É. aqui. Ó, Acabei de lembrar, inclusive, de mais uma pauta que eu esqueci de botar aqui, ó.
Pronto. Pauta surpresa. É Pauta isso. surpresa. É isso. Pauta surpresa. Coisa Vamos boa. começar, Daniel? O que você acha? Acho que a gente podia aguardar mais um minuto. Tem gente chegando ainda, Tanguy, o número está aumentando aqui de presentes no nosso encontro. Acho importante. O pessoal que está assistindo essa live lá no YouTube, lembrando que vai ter aula gratuita lá no canal do YouTube semana que vem. A gente vai falar sobre isso no podcast mais uma vez para lembrar o pessoal. E também abrindo espaço aqui para o pessoal apoiar o Petit Jornal com selos. Você vai Pessoal falar, que você é vai falar de oligarca hoje, Daniel? eu vou falar de oligarca, rapaz. Ah, Vou tá falar bom. de oligarca, é importante, está aí na pauta. O pessoal quer saber mais histórias de minha avó, Tanguy. Eu vou trazer mais histórias. Aviso a vocês que trarei mais histórias de vovó. Vovó realmente era sábia, sábia. Sabe? Você não gostava da Espanha, né, Daniel? É uma decepção Ah, muito grande, cara, cara. mas tinha lá seus motivos, né, rapaz? Você sabe que a Espanha tenta nos anexar muitos séculos, né? Tenta nos anexar É. muitos séculos e tal. Porque o que acontece, Tanguy? Isso é uma coisa que é importante saber. Quando você vai desenhar o mapa de Portugal, você não precisa de nada da Espanha. Quando você precisa desenhar o mapa da Espanha, você desenha o mapa de Portugal. Porque tem um buraco no mapa da Ah, Espanha. Daniel, É porra, verdade, que Tanguy. coisa fraca, cara. É Porra, verdade, rapaz. fraquíssimo. Olha Porra, aí. Daniel, que O pessoal aí apelação, perguntando, quem cara. gosta da Espanha? Ninguém gosta da Espanha, gente. Olha aí. Ramon Pô, Ferrari que também apelação, comprou um cara. selo, Ah, obrigado. Mas é verdade, Tanguy. Tá errado? Não tá errado, é um argumento tá bom. bom, tá Ô, bom, Tanguy, tá vamos bom. começar então, né? Vambora, começar. Tudo pronto aqui. Gravando, Daniel. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o BP de número 267. Estamos gravando esse episódio numa live no Instagram do Petit Jornal. São exatamente 22 horas e 7 minutos da quarta-feira, 4 de maio de 2022. Aqui é a dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da última hora não, do último dia, e falando de aspectos relacionados à diplomacia, economia, política externa e tretas diversas. Não é isso, Tanguy? Vamos nessa? É isso, Daniel. Cara, eu ia falar que hoje a gente ia falar sobre o dia 68 da guerra. Mas eu acabei de perceber que eu me enganei, porque agora eu acabei de ficar sabendo, Daniel, que aparentemente nós temos uma data para a guerra começar. A Você quer gente saber, recebeu o Daniel, quando é que a e-mail. guerra começa? A gente recebeu o e-mail. Eu sei que data começa, Tanguy. É É agora isso. para os próximos dias. Eu sei que você vai nos contar, mas eu recebi o e-mail também porque o Putin avisou quando é que a guerra efetivamente ela começa, porque ele corrigiu o Petit Jornal. Disse, vocês estão falando aí, plantando a É, guerra, mas a guerra ainda não começou, mas ela não começará. começou. Então, não, o Putin, na verdade, negou, tá? Ele falou, não é, mas tá querendo aquela disfarçada, tá, Daniel? Tá querendo disfarçar e tal, porque aparentemente, Daniel, existe toda uma movimentação na inteligência global, né, na inteligência dos Estados Unidos, na inteligência britânica e tal, dizendo que o Putin ele precisa entregar alguma coisa de muito grande no dia 9 de maio, né, que é a data da vitória, a data na qual a Rússia comemora a vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial, que eles chamam da Grande Guerra Patriótica. Isso é uma data que, na verdade, é muito utilizada pelo próprio Putin. Ano após ano, ele faz uma grande parada, uma manifestação cada vez maior e tal, que é, de fato, uma data nacionalista muito valorizada pela Rússia, de uma forma geral, mas principalmente a partir do início do governo do Vladimir Putin. E o que tem sido imaginado é que isso que ele pode oferecer pode ser duas coisas. Isso é maravilhoso. Ele pode oferecer, ou, em primeiro lugar, a declaração da vitória. Ó, seguinte, ganhei, acabou a guerra, ou acabou a operação militar especial, ou, eventualmente, ele pode anunciar que agora que a guerra vai começar. Então, eu estou imaginando que assim, o nível de preparação que se tem para um evento como esse é um nível dos maiores. E aí, Daniel, o porta-voz negou, tá? Disse, ó, não tem nada disso, é uma loucura, vocês estão inventando isso e tal. Mas, de qualquer maneira, acho difícil que o dia 9 de maio, Daniel, ainda mais num cenário como esse, um cenário de uma Rússia invadindo a Ucrânia, passe em brancas nuvens, né? Realmente é muito difícil, aparentemente algo vai ser apresentado. Então, é muito louco, né? Praticamente a guerra de Schrödinger. Pode ser o início da guerra ou o fim da guerra, né? Mas algo provavelmente vai ser anunciado. Vamos ver, óbvio, a gente vai acompanhar, né? Daqui a 5 diazinhos a gente vai saber o que vai ser anunciado pelo Putin no dia 9 de maio, Daniel. Tanguy, essa data ela foi recuperada pelo Putin, né, ao longo dos últimos anos.
Eu estive na Rússia nessa data no ano de 2015. Era a comemoração de exatos 70 anos da vitória na Guerra Patriótica. Foi algo que me impressionou muitíssimo, como os russos efetivamente valorizam essa data, como é algo que tem muito impacto sobre a sociedade russa e sem dúvida alguma, resultado de uma valorização e de uma elevação feita pelo Vladimir Putin ao longo dos últimos anos. Agora, Só um comentário muito rápido, Daniel. Só um gancho aqui. Eles chamam de guerra patriótica a guerra logo depois da Revolução. A sim, sim, grande é a guerra grande patriótica guerra é a Segunda Guerra patriótica. Mundial. Isso. Exatamente. Então, quando nós falamos aqui dos acontecimentos de hoje, Tanguy, eu destaco que a Ursula von der Leyen, a líder da União Europeia, da Comissão Europeia, ela propôs aos países do bloco hoje a eliminação gradual das importações de petróleo em um período de 6 meses. Importações de petróleo, claro, da Rússia, e a eliminação de produtos refinados de petróleo até o fim do ano. Afirmou também que o bloco quer tirar o Sberbank, que é o maior banco da Rússia, um banco estatal, é a principal instituição do país, quer retirar o Sberbank do sistema SWIFT, e mencionou também que 3 grandes emissoras russas que estariam espalhando desinformação sobre a guerra serão alvo de sanções na União Europeia, mas não destacou quais seriam essas 3 grandes emissoras russas. Estamos falando da sexta rodada de sanções que a União Europeia está intencionando fazer contra a Rússia. No dia de ontem, nós fizemos até uma aula lá no petitcursos.com.br falando sobre sanções, e o que acaba acontecendo é que essas sanções estão se tornando muito mais um elemento político, simbólico, do que efetivamente algo que passa a ter maiores impactos práticos. Afinal, nós estamos falando de uma guerra que tem aí quase 70 dias, e você tem 1, 2, 3, 4, 5, vai para a 6ª rodada de sanções, e não é isso que vai fazer a Rússia efetivamente recuar, embora você consiga ter ali um determinado simbolismo e, eventualmente, até uma estratégia um pouco mais de longo prazo. Quer dizer, não queremos mais depender da energia russa, então vamos aproveitar essa oportunidade para que uma situação como essa nunca mais se repita, o que traz aí, claro, consequências de médio e longo prazo para o relacionamento econômico entre a União Europeia e a Rússia. Agora, já virou novela isso aí, né, Daniel? Eu estou ouvindo tem 3 semanas que a União Europeia vai sancionar o petróleo russo, vai sancionar. Agora vamos sancionar, hein? Agora não segura, ninguém segura a gente. Mas, assim, é algo que está sendo ameaçado há muito tempo, me parece que até uma sinalização para os próprios países europeus, que gente, prepara aí porque algum momento vai chegar, hein? Mas é algo que está sendo ventilado, de fato, há bastante tempo. Daniel, anteontem, né? Então, no bate-papo que a gente gravou na segunda-feira, ou no domingo, agora não lembro mais, eu falei que a gente tinha tido um desentendimento ali entre a Rússia e Israel, né? Que é um diálogo importantíssimo da Rússia, é um país, né, que há muito tempo dialoga com a Rússia, e mesmo desde o início da guerra foi um dos países que não abandonou a Rússia, continuou dialogando e tal, a partir do momento em que o Sergei Lavrov, né, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse que Hitler teria sangue judeu, né? Basicamente para tentar dizer que o Zelensky, apesar de ser judeu, poderia perfeitamente ser nazista, como o Hitler. Israel reclamou, e aí a Rússia dobrou a aposta, falou o seguinte: inclusive sei que a Israel está apoiando os neonazistas ucranianos. E aí Israel ficou puto de novo, e hoje veio a resposta de Israel. A resposta de Israel foi, em primeiro lugar, vou fornecer armamentos para a Ucrânia, e 2, a galera que comprou armamentos israelenses aí, se quiser mandar para a Ucrânia, pode mandar. A gente já comentou isso aqui, né? Que quando você vende armamentos para alguém, não é um bem que você pode usar da maneira que você bem entender. Você normalmente tem que pedir a autorização daquele que te forneceu as armas se você quiser passar para frente. Israel já deu autorização de antemão. Se você comprou armamentos israelenses e quiser mandar para a Ucrânia, pode mandar. Porra, Daniel, a Rússia podia ter passado sem essa, né? Assim, está todo mundo contra a Rússia. Aí tem um país que está aceitando dialogar, que não está mandando arma, que está querendo intermediar, sabe? E o Sergei Lavrov arruma esse nível de treta, só para a gente deixar claro, porque às vezes o pessoal fala assim, mas a diplomacia, né, no fim das contas, é muito disse-me-disse e tal, mas tem pouco impacto prático. Tá aí, a Rússia arrumou contra si
Um inimigo que não é grande territorialmente, tal, mas militarmente não é pouca coisa. Não é que Israel está entrando na guerra contra a Rússia, mas os armamentos israelenses, de qualquer maneira, podem de fato fazer um estrago sobre as forças russas. Então, assim, bola foríssima, né, por parte do senhor Sergei Lavrov. É inacreditável, Tanguy, como é que, por conta de declarações absolutamente infelizes, a Rússia conseguiu derrubar Israel do muro. Israel estava ali numa posição de uma certa neutralidade e jogou Israel para o lado ucraniano do muro. Lembrando que Israel é um dos maiores produtores de armamentos do planeta. Então, essa liberação israelense ela pode sempre ter algum impacto em termos de abastecimento de forças ucranianas, mas chama atenção, como você muito bem colocou, a falta de necessidade. Quer dizer, não tinha nenhuma necessidade desse atrito com Israel, ou pelo menos o Lavrov poderia, num segundo momento, dizer: olha, desculpa, eu me expressei mal, etc. Foi realmente uma infelicidade essa minha fala, mas me parece que as autoridades russas estão tão absorvidas pelo conflito, tão absorvidas pela tensão que o conflito gera, que às vezes perdem ali alguma capacidade analítica. Agora, Tanguy, eu queria falar sobre uma treta religiosa, que eu sei Por que você favor, Daniel. vai querer interagir também sobre ela. Você sabe que no dia de ontem, o Papa Francisco disse ao jornal italiano Corriere della Sera que o patriarca Cirilo I não poderia se tornar o coroinha do Putin. O coroinha é ali o assistente que fica na missa, que ajuda o padre, que coloca vinho e água no cálice do padre, está ali ajudando e tal, quer dizer, numa posição de assessoria, numa posição de auxílio, etc. E o patriarca Cirilo I ficou irritadíssimo, que respondeu hoje, mostrando toda a sua insatisfação e repreendendo o Papa Francisco pela sua fala e pelo desrespeito à religião cristã ortodoxa que o Papa Francisco teria expressado através justamente dessa crítica. O fato é que nós estamos tendo uma escalada de tensões entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Cristã Ortodoxa da Rússia. Na semana passada, inclusive, o Vaticano cancelou um encontro que os dois líderes religiosos teriam no mês de junho. É importante lembrar que o Papa Francisco, desde o início, adotou realmente uma postura muito crítica em relação à Rússia. Logo no início do conflito, foi lá pessoalmente à Embaixada da Rússia na Santa Sé pedir explicações dos russos em relação à invasão ao território ucraniano. E, do outro lado, o patriarca Cirilo tem sido um aliado de primeira hora do Putin, não é de hoje. Nós falamos bastante, inclusive, da presença do Putin no palco. E aí foi a crítica do Papa Francisco. Ele pegou o patriarca Cirilo no contrapé, tipo, cara, o Putin estava no altar fazendo o quê? Né? Você estava ali de coroinha do Putin? É isso que você estava fazendo ali na celebração da Páscoa? Você estava ali de assistente do Putin, o que é uma crise bastante grave entre as duas religiões. É uma crítica, sem dúvida alguma, bastante pesada. Ô, Daniel, e aí tem gente que me pergunta assim: ah, porra, eu acompanho o Petit Jornal, porque vocês conseguem pegar um tema árido, né, e torná-lo, né, interessante. Como que alguém tem coragem de me dizer que temas internacionais são áridos, Daniel? O chefe de uma religião chama o chefe da outra religião de coroinha do presidente. Cara, isso é maravilhoso, assim, isso é uma pérola, isso é um negócio fantástico. A gente está falando sobre um cisma do ano de 1054. 1054, Daniel. E os caras estão trocando farpa aí, um chamando o outro de coroinha e tal. Lembrando que, inclusive, o Papa Francisco pediu para encontrar com Putin, né? E não teve verdade. resposta, né? Tomou um ghosting aí, não teve resposta, 2 tracinhos lá, ninguém respondeu. Então dá para ver que é um negócio que está pegando assim na alma da galera, né? De fato, assim, o pessoal está ficando magoado, de fato, com esse cenário, Daniel. Então, assim, no mínimo curioso o que a gente está vendo hoje. Daniel, outra pessoa que está magoada, e isso está transparecendo, ele está tentando mostrar normalidade, tá? Mas está magoado, Daniel, está com o coraçãozinho dolorido, fala sobre isso todo dia. Sabe quando a pessoa traz o assunto todo dia? Olavo. Olaf Não é Scholz. possível. O Olavo Tá. apareceu de novo. Mas como é Cara, chato esse tá. Olavo também, hein, rapaz? Ele é chato, fraco, sem liderança. Pô, não dá, né, cara? O pessoal diz que eu sou viúva da Angela Merkel. É verdade. Mas
O Olavo também, tem que. Vamos combinar. O rapaz também não disse a que veio, né? Daniel tá chateado. Ele fala sobre esse negócio de, pô, não vou para Kiev porque não deixaram o presidente ir, e eu tô chateado. E todo dia ele solta isso, para quê? Qual é a intenção dele? Pô, a Ucrânia fala assim: ô Alemanha, pô, desculpa, não era nada daquilo, né? Veja bem. Só que o coração da Ucrânia está endurecido pela guerra, Daniel. E a Ucrânia não liga para pedir desculpa. Sabe aquela pessoa que está magoada, está esperando o outro pedir desculpa e está dando todas as brechas para a pessoa pedir desculpa? Cara, E mas aí a eu falei Ucrânia que tá meio ontem. ocupada, Tanguy. A Ucrânia eu acho que tá um Ah, Daniel, pouco mais ou menos. absorvida, O né, Zelensky está pelo fazendo o roadshow momento. dele aí, cara. O Zelensky fala com todo mundo, fala para cá, fala para. Custa 10 minutinhos uma mensagem, um áudio. Manda um áudio. Um áudiozinho. Pô, não foi nada daquilo, desculpa. Né? Vamos passar uma borracha no passado e tal. E aí, na hora que a Alemanha está se abrindo, está abrindo seu coração, vai o embaixador ucraniano em Berlim e me diz que a Alemanha tem que parar de mimimi, tem que parar de ser frouxa e, porra, encarar que a vida é assim. E aí hoje o Scholz, mais uma vez, disse que existe uma responsabilidade da Ucrânia em tentar consertar a situação. Não está fazendo nada para tentar consertar, para tentar encontrar um meio termo e tal. Então, Olaf Scholz, nesse momento, ele está mais repetitivo que o Macron, viu, Daniel? Ele está querendo ultrapassar o Macron em termos de chatice, de insistência e tal. O Macron é com o Putin, enchendo o saco do Putin. O Scholz é magoado com a situação frente à Ucrânia, Daniel. Ô, Tanguy, você sabe que o Reino Unido, que agora não faz mais parte da União Europeia, também não quer ficar atrás na corrida das sanções. Então, hoje foram anunciadas novas sanções à Rússia. Ah, até que eu tô ficando cansado desse troço. É mais sanção, é mais sanção. Isso é só para dar lead aqui no Petit Jornal. É só Eu para também dar acho. manchete nos blogs, nos canais de notícia, nas internets diversas. Enfim, o Reino Unido proibiu consultorias de gestão de empresas e de contabilidade de terem negócios com a Rússia e congelou os ativos e proibiu jornalistas que trabalham para a mídia estatal russa de viajar ao Reino Unido. Então, você que trabalha na mídia estatal russa está com os seus ativos congelados. Fora isso, não pode mais visitar a rainha, não pode ir lá ver o Big Ben, não pode ir lá fazer aquele passeio em Liverpool, na Abbey Road, está proibido, não pode mais entrar no Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido sofreu um duríssimo golpe dia desse agora, porque a Rússia proibiu a entrada de mais de 200 parlamentares britânicos, que estavam doidos para ir para a Rússia, todo mundo com passagem marcada, né, esperando o dia de embarcar para Moscou, um momento bom, né, para visitar a Rússia. Aparentemente a Rússia disse, ó, não vai entrar ninguém aqui, nem o senhor Boris Johnson. O Boris Johnson está proibido de visitar aqui. Não foi somente o Boris Johnson, mais de 200 parlamentares ligados direto ou indiretamente ao Partido Conservador, votou a favor de sanção, falou a favor de sanção, curtiu o tweet de sanção. Está todo mundo bloqueado. Então dá para ver que, né, realmente a situação está acalorada. Ô, Daniel, eu já andei com você pelos mercados da vida aí, e eu sei que você é um cara que gosta de barganhar. Ah, gosto, Assim, o gosto. preço Eu tá sou aqui. aquela pessoa que leva o encarte da Isso, concorrência. Isso, eu faço isso isso. mesmo. É constrangedor. Daniel pega o encarte do Presunic, aí vai no Mundial. Aí diz que você pode pegar aqui o desconto no caixa. Aí a diferença dá 2 centavos. A Daniel ficou olhando para a cara da mulher esperando os 2 centavos. A mulher fala assim: ô senhor, posso dar uma bala? A Daniel fala: não, bala não, eu quero o desconto, quero os 2 centavos. Aí a mulher tem que chamar o gerente, aí o gerente vem, demora. O gerente fala: ô meu amigo, posso te dar 2 balas? Não, eu quero o meu desconto. Isso é o Daniel. Tá? Isso é o professor Daniel Souza. E aí, Daniel, eu lembrei de você quando eu li a notícia que a Índia está pedindo mais desconto para comprar o petróleo russo. Você está na pior, não está, Rússia? Você está tentando vender aí, não está Pô, conseguindo. Tegui, agora não Ninguém vai está querendo conseguir mais comprar. vender para a Europa. Ninguém quer comprar o petróleo da Rússia. Ô, Rússia, quiser vender para mim, eu quero comprar eu, Índia. Mas tem que aumentar o desconto, né, Rússia? Pô, quem rir tem que fazer rir, né, Rússia? E aí o que é maravilhoso, né? Porque normalmente, assim, quem estabelece o preço é oferta e demanda. Então, assim, normalmente você vai colocar o preço ali, que é a da oferta, e você vai ver se tem gente para comprar. E agora a Índia, Daniel, ela sentiu a vontade suficiente para dizer que ela que vai fazer o preço. Ô, Rússia, é o seguinte, eu vou te pagar US$ 70 o barril, pegar ou largar. Você E vê é aí se você isso. quer, se você não quer. O dinheiro está aqui, ó, faz o seguinte, eu vou botar aqui o dinheiro em cima da mesa.
Querendo, você pega o dinheiro. Querendo, você pega o dinheiro. Se você não quiser, eu vou entender o recado e vou pagar, pago US$ 120 para outro, 130, 140. Para você é US$ 70 e lamba os beiços. Eu fico imaginando a situação na qual a Rússia tá. Fala assim, cara, que situação que eu me meti. Índia querendo me oferecer 70 doleta por barril de petróleo, Daniel. Que humilhação, hein, Tanguy? O Vladimir Putin deve pensar, a Índia que me espere, porque vai ter volta. Eu sou uma pessoa rancorosa, vou anotar aqui no caderninho. A Índia vai. Eu vou dar troco na Índia. Pode demorar? Pode, mas a Índia vai pagar caro por essa humilhação que ela está me fazendo passar. Aliás, Tanguy, o dia hoje, nos mercados e tal, ele foi marcado pela elevação em 0,5% da taxa de juro básica do Fed, né, do Banco Central dos Estados Unidos, que gerou aí um rebuliço, é a maior alta da taxa de juro americana desde o ano 2000. São 22 anos que o Fed não fazia um reajuste de 0,5% na sua taxa de juro básica. Foi uma decisão unânime. E o objetivo, claro, é tentar combater a inflação nos Estados Unidos, que está muito forte. Agora, Tanguy, essa é a segunda alta. E as altas da taxa de juros do Fed já geraram um efeito colateral, no mínimo curioso. O mercado de NFTs, que você que é um grande investidor de Opa. NFTs, eu tenho uma notícia ruim para te dar. As Ah, NFTs, elas caíram 92% desde o seu valor de pico. mentira. Estamos, foi, cara. E o número de carteiras ativas no mercado de NFTs caiu 88% desde o pico. Fora isso, o Bitcoin já caiu mais de 40% desde o valor também de pico. E a Nasdaq caiu 23%. Por quê? Porque o seu Fed resolveu ligar o aspirador de pó para sugar o excesso de dólares que tem na economia, para Ah, tentar baixar a inflação. E aí o ah. pessoal está sem dinheiro sobrando. E quando Ô, o pessoal Daniel, está sem dinheiro sobrando, o pessoal não compra NFT, o pessoal não compra Bitcoin. Aí esses ativos acabam caindo de preço. peraí, deixa eu só entender o que você está me dizendo aqui. Você está querendo me dizer que aquele ativo, que é o NFT, que é você ter uma imagenzinha que você dá dinheiro pra cacete e você diz, isso aqui é meu. E todo mundo pode usar normalmente. Todo mundo pode printar, pode mandar, pode botar na parede, não sei o quê, mas você tem o prazer de dizer que é meu. As pessoas pararam de comprar, Daniel, isso é mentira. Você não tô acreditando nisso. É mesmo. Rapaz, mas foi, rapaz. Pararam de comprar. Caramba, cara, eu Pararam de nunca imaginei comprar. que isso fosse acontecer. E o Eu achei negócio que as tá. pessoas iam continuar comprando esse NFT. Aqui, de novo, aquela imagem que todo mundo pode continuar usando. Todo mundo pode usar de fundo de tela no celular. Todo mundo pode colocar Mas você pôster. não é o Todo dono. mundo Mas pode. você não é o dono. Ah, entendi. E aí as pessoas pararam de comprar. Era um baita É. negócio, mas a primeira mexida na economia, o pessoal largou. É o momento que você jura de hoje. Pois é, Tanguy. Então, o seu Fed aumentou a taxa de juro. E ao aumentar a taxa de juro, o pessoal está dizendo: de repente é melhor botar o dinheiro em título do Fed, que agora está rendendo um juro um pouquinho mais alto do que ficar botando em NFT ou ficar botando em Bitcoin. Foi o que acabou acontecendo nesses últimos tempos. A ver quais serão as próximas decisões aí do Fed. Vai depender um pouco, claro, da evolução da economia americana. Mas isso já era esperado, né, Tanguy? O Fed aumentar a taxa de juros como forma de tentar conter a inflação por lá, que está no patamar mais alto dos últimos 40 anos. E aqui no Brasil, Tanguy, afinal foi uma super quarta, o Banco Central Brasileiro também elevou a taxa Selic, a nossa taxa de juros básica, para 12,75%. É o maior patamar desde 2017 e é o 10º aumento seguido. Também foi decisão unânime e o Banco Central Brasileiro aumenta aí a taxa de juros com o objetivo de tentar conter a escalada inflacionária por aqui. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele projeta aí a nossa inflação para esse ano em 7,3%. Estou achando que está otimista o tal do Banco Também Central, tô hein, Tanguy? achando. Dizendo que a inflação vai ser só 7,3% e que em 2022 vai ser só 3,4%, Tanguy. O Banco Central está otimista, fiz o meu trabalho, aumentei a taxa de juros, agora é descansar, relaxar, porque a Isso. taxa de juros vai gerar o seu efeito, vai fazer o seu nome e vai baixar a inflação no Brasil. É muito estressante, né, Daniel? Acho que quando o Banco Central faz um trabalho bom como esse, o governo também trabalha bem, tem uma hora que você tem que dar uma relaxada também, né, Daniel? Acho que tem tudo para dar certo, né? Os prognósticos são ótimos para o ano.
Então, eu acho que o governo está certíssimo de dar aquela respirada também, assim como o Banco Central. Daniel, posso falar de Polônia? Ah, por favor, chegou a hora. Chegou? Finalmente, eu vim aqui só para isso, só para Então, ouvir sobre a Polônia. então, Daniel, saiu um ranking hoje falando sobre liberdade de imprensa. E aparentemente a Polônia está sem freio também quando lida, né, com a imprensa. Só para a gente ter um cenário, né, um pouco mais recente, assim, na verdade, ampliando um pouco o histórico, a Polônia já teve uma posição muito boa com relação à liberdade de imprensa. Ela já esteve em 18º lugar global. Né? Isso não faz muito tempo, isso foi 2015. Né? A Polônia estava no 18º lugar global de liberdade de imprensa, ou seja, uma posição absolutamente honrosa, né, em termos de liberdade de imprensa. Ela foi caindo, né, desde que principalmente essa nova direita, né, chegou ao poder na Polônia, Ah, não zero diga. surpresa. A gente viu. O Duda fez a Polônia cair no ranking de É, liberdade de o imprensa? Duda e o Morawiecki, é uma Ah, tô dupla assim das surpreso. melhores. É Você verdade, jura é mesmo, verdade. cara, que foi E aí, isso? Daniel, aparentemente, olha só que as acusações que fizeram aqui, eu realmente não estava acreditando nisso. Aparentemente, o governo, Daniel, ele faz algumas propostas ao longo dos últimos anos de repolonização da mídia. Olha que coisa criativa, né? Temos que Repolonização da repolonizar a mídia. mídia. É isso, porque a Repolonização da mídia, mídia, Daniel, a mídia é certo. uma mídia vendida, é uma mídia vendida, é a mídia que atende aos interesses globalistas, aos interesses ocidentais, aos interesses Rapaz, eu daqueles já que ouvi querem isso em algum acabar com a lugar, Polônia. rapaz. Eu Não, é já ouvi coincidência. isso. Não, é Deixa coincidência. eu adivinhar. Ele diz Ah, também que a mídia não é patriótica. É isso não que é ele diz lá na patriótica. Você Polônia. acertou, é isso mesmo. É isso mesmo. Caramba, Falou, disse que não é rapaz. patriótica. E aí o Estado começou a comprar veículos da mídia. Né? Então o Olha aí. Estado foi lá, pegou a grana pública e comprou determinados conglomerados de mídia, fez legislações específicas falando, pô, tem coisa aqui que você não pode falar, que você atrapalha a unidade da nação e tal. De modo que, de forma também injusta, que provavelmente foi algum jornalista que fez isso, né? A Polônia caiu, né, despencou do 18º lugar para o 66º. Então, assim, uma queda razoável aí na liberdade de imprensa. Dentre os países da União Europeia, é o quinto pior. Tá? Então, a Grécia é a pior de todas, depois você tem Bulgária, Hungria. A Hungria está aqui também, Daniel, é um negócio que, não sei, Surpreendente. estranho, né? A Hungria está ali, pois é. Então, a Grécia é a pior, Bulgária depois vem Hungria, Malta e Polônia. Né? Então, dos 27 estados da União Europeia, tem 22 aí que estão numa situação melhor do que a Polônia. Só para deixar claro, a gente está fazendo piada, né, aqui sobre a Polônia. O Brasil encontra-se no honroso 111º lugar em liberdade de imprensa. Tá bom também, né, Daniel? A posição honrosa Opa! ali. São 180, né? Você está na colocação 111 ali. Tá bom, eu acho que tá absolutamente ok, Tá né? abaixo da metade? Tá na metade pior? Mas é Tá. assim, um pouquinho Mas abaixo. tá Uma perto da besteira. metade. Uma besteira abaixo. Tá no extrato central ali. Então, eu acho que nem ficou, tá muito abaixo. Podia De estar pior. 180, podia. Tá ali em 111, tá até ok. Tá? Então, a Polônia, Daniel, tá sem freio também. Na verdade, ela tá sem freio, mas tá querendo colocar freio no jornalismo na Polônia, Daniel. Ô, Tanguy, podemos falar sobre oligarcas? Por favor, Daniel, solta a vinheta. Tanguy, a notícia de hoje, na nossa coluna sobre os oligarcas russos, é sobre o senhor Alisher Usmanov. O senhor Alisher Usmanov cansou, Tanguy. Cansou de ser sancionado, cansou de ser injustiçado e falou: vou atrás dos meus direitos. A Isso União aí. Europeia, a União Europeia, ela segue a rule of law, é um lugar que tem leis, é um lugar que tem regras. Vou entrar na justiça. E ele entrou na justiça, mais especificamente no Tribunal Geral da União Europeia. Ele pede ao segundo mais alto tribunal do bloco que suspenda as É o sanções mínimo. contra ele, né? É o Claro. mínimo que pode ser feito, até que os juízes tomem uma decisão final, né? Óbvio. E não é justo, ele já teve ali, inclusive, um iate apreendido na Alemanha, um iate chamado Dilbar, que está avaliado em aproximadamente 750 milhões de dólares. E isso não é correto, Tanguy. O Não rule of é. law, cadê o rule of law? A União É. Europeia não tem leis? Não tem regras? As pessoas estão confiscando a minha propriedade privada. Estão Porra, que isso, confiscando cara? aqui o meu patrimônio que eu acumulei através do meu trabalho. Eu que sou aí acionista da Metal Invest.
que é uma empresa, pô, que mexe com mineração, com a bacana, que, pô, extrai minério lá na Rússia e, pô, exporta para o mundo todo e gera dinheiro, ajuda na economia mundial, ajuda É no isso. desenvolvimento da economia mundial e eu estou sendo perseguido. Então, Tanguy, fica aqui a nota de apoio do Petit Jornal ao senhor Alisher Usmanov, que está lutando pelos seus direitos, está procurando os seus direitos pela via judicial como forma realmente de ser reparado do confisco de sua propriedade privada. Tudo isso é a alegação que ele está fazendo junto ao processo na Corte Europeia. Tá certíssimo. Outro dia, Daniel, eu peguei uma bicicleta, fui ali na Marina da Glória. Meu iate não estava lá. Ah, fiquei puto, falei, cadê meu iate? É porque eu nunca tive o iate? É, mas mesmo assim eu fiquei frustrado. Eu Mas não ele podia entendo. estar aqui, né? É, podia. Fui lá olhar, não tinha iate nenhum. Falei, cadê meu iate? A pessoa falou, que iate? Não tinha. Mas assim, fiquei chateado, eu consigo entender a frustração dele. Falou com os advogados dele, porque não é bagunça. A Rússia é bagunça? É, mas porra, vem pra Europa pra fugir da bagunça, e aí, porra, rouba o meu iate. Tá certíssimo. Daniel, Agora, você tá Tanguy, sabendo? Diga, diga. não, só destacando que isso aí vai virar uma bagunça, né? O que vai ter de processo e de ações sendo abertas nos Estados Unidos, na Suíça, no Reino Unido, na União Europeia, vai ser uma batalha judicial longa a ver como é que as cortes desses países vão lidar com esses questionamentos, porque efetivamente você não tem ali tantos arcabouços jurídicos, muitas vezes, para justificar algumas ações que são implementadas. E mais, claro, a gente pode considerar que é justificável no caso dos oligarcas russos, mas sempre abre ali um precedente que pode ser utilizado em algumas situações no futuro e sempre tem impacto ali sobre uma reorganização do fluxo de investimentos, como a gente tem explorado aqui no Petit Jornal. Daqui para frente, sem dúvida alguma, os bilionários do planeta não vão olhar mais com os mesmos olhos para Estados Unidos, para a União Europeia, para Reino Unido, para a Suíça, como olhavam no passado. Isso vai fazer com que as suas fortunas não sejam direcionadas para lá, prioritariamente. Mas a pessoa já avisa que tem comunismo nesse país há muito tempo, né, Daniel? Aí a Isso é gente não levava a verdade. sério, a gente ficava rindo, São os kkk, kkk. globalistas, Tanguy. É, Os globalistas exatamente. estão Tudo comunista. dominando. É Pois isso. Tudo é. comunista. Aí vai lá, pega propriedade dos outros, que não é para pegar. Daniel, você tem compromisso às 21 horas do dia 10 de maio de 2022? Peraí, 10 de maio de 2022. Cara, é Terça-feira, uma deixa eu falar, terça-feira. terça-feira. É. É uma Se você terça-feira, estiver sem 9 fazer da nada, noite. Não estiver sem sei, fazer nada, rapaz. vai ter uma aula legal, maneira, que vai acontecer no YouTube do Petit Jornal. Anota aí, Mas é Petit paga tem T essa no final. aula? Não, gratuito. Acabei de falar, aula gratuita, Tá. que vai ser sobre a Polônia sem freio, o país mais proativo da guerra. A Polônia nem parte da guerra é, mas a gente não pode falar isso para ela, senão ela fica magoada. Ela se considera parte da guerra, ela está lutando contra a Rússia, lutando pela liberdade, e a gente vai contar exatamente o porquê que a Polônia está nessa. Por que a Polônia se pela tanto de medo da Rússia? Por que a Polônia está tão sem freio? E já falamos aqui, não é que a Polônia está sem freio parado no plano. A Polônia está sem freio num declive. Ela Na vai que ladeira. vai. Exatamente. Então a gente vai falar no dia 10 de maio, terça-feira, 21 horas, gratuitamente. Gente, o Daniel ofereceu alguma coisa gratuita. O Daniel não oferece nem cafezinho gratuito na casa dele. Então, assim, aproveita. Aproveita, porque é gratuito. 21 horas lá no YouTube do Petit Jornal. Entra lá no site www.petcursos.com.br e você se inscreve na aula lá para já receber o aviso bonitinho. Aliás, gente, porra, não custa nada. Entra lá no YouTube, se inscreve no canal do Petit Jornal, porque isso ajuda a gente pra caramba. Tanguy, fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal, eles que mantêm o nosso projeto de pé, eles que viabilizam realmente a produção do nosso conteúdo, eles que chegam junto periodicamente, fazendo suas contribuições para a manutenção de nosso projeto. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a você que é apoiador e apoiadora do Petit Jornal. E fica também o convite para quem ainda não é, se tornar apoiador ou apoiadora do Petit Jornal, vai lá no site do podcast, petitjornal.com.br. Tem uma seção Apoio Petit com várias alternativas para você se tornar nosso apoiador. Tenho certeza que alguma delas vai ser confortável para você, seja você residente no Brasil, no exterior, não importa, seja apoiador do Petit Jornal. E lembrando, né, que a gente está em tudo quanto é lugar, né? Dá para ouvir a gente no YouTube, aliás, tem muita gente que deve estar assistindo
essa transmissão aqui gravada no YouTube, dá para assistir aqui no Instagram, dá para ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, mas se a gente puder recomendar, a gente pede que você ouça na Aurelo. A Aurelo é uma das pouquíssimas plataformas, a única que eu conheço aqui no Brasil, pelo menos, de ajudar de forma absolutamente gratuita o Petit Jornal. Não é isso, Daniel? É isso, gente. No mais, um grande abraço e até a próxima.